Oi, gente, bom dia. Meu nome é Bruna Guerra e a gente ficou responsável pelo tema das micotoxinas. Nosso grupo é composto pela Amanda, Eliana, a Jusileide e eu. Antes da gente ir para o ponto principal, que é o relato de caso, a gente vai entender um pouco, compreender sobre o que é a micotoxina. As micotoxinas, então, são basicamente substâncias produzidas por fungos e que provocam efeitos tóxicos em animais e seres humanos através de alimentos contaminados. A gente vai ver aí quais são as principais culturas, os alimentos afetados. O trigo, centeio, aveia, cevada, arroz e o milho, principalmente, que é uma importante fonte energética para os animais, né? É importante também saber que essa contaminação pode acontecer em campo ou durante o armazenamento desses grãos. Já a micotoxicose é o nome que se dá à doença causada pelas micotoxinas, ou seja, pela ingestão de alimentos contaminados por fungos, como a gente viu no slide anterior. Gente, vale ressaltar que essas consequências que a gente vai falar agora são diversas e influenciadas pelo tipo e dosagem da micotoxina, influenciada pela espécie, pela idade, sexo e saúde do animal, certo? Então, de um modo geral, as consequências são depressão do sistema imunológico, patologia hepática, função renal alterada, redução na eficiência alimentar, reações alérgicas, a gente vê muito, desordens reprodutivas, problemas no sistema nervoso, circulatório e respiratório, além do risco de morte. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que, em comparação aos animais domésticos, os ruminantes são mais resistentes às micotoxinas que os monogástricos. Mas por que, Bruna? Como a gente estudou, a flora do rumen é capaz de degradar algumas dessas micotoxinas, reduzindo a toxicidade delas. Consegue entender? Com isso, muito se perde em termos de produtividade se essas micotoxinas estiverem presentes em grande quantidade em alimentos destinados à alimentação animal. Chegando aqui na parte mais específica sobre a espécie que a gente escolheu, e colocamos aqui alguns efeitos específicos das micotoxinas nos suínos, que foi a espécie que a gente escolheu. Vamos lá, são elas perdas reprodutivas, menor taxa de concepção, vulvovaginite ou prolapso, né? A gente vai ver muito isso, inclusive tem uma imagem já que a gente vai ver. Mortalidade embrionária, retorno de cio, abortos, cistos ovarianos e o risco de morte. A área afetada no suíno é a cavidade torácica, os pulmões, fígado e o rim. Nesse tópico dos tipos de micotoxinas, eu preciso que você preste bem atenção, porque não são todos os tipos que estão aí. Como a espécie escolhida foi o suíno, na imagem mostra só os tipos propícios dos suínos. A gente vai começar pela primeira aí, que são 4, né? A primeira é a zearalenona, vulgo Zea. Ela é uma toxina com efeitos estrogênicos. Ela acontece durante períodos de alta imunidade e mudanças acentuadas de temperatura entre dia e noite. Essa micotoxina também pode ser produzida durante o armazenamento de grãos ou ração e afeta principalmente as fêmeas. Por quê? Porque a sua apresentação clínica é justamente a vulvovaginite, prolapso e a mortalidade embrionária, que está mais frequente nas fêmeas. Aí ao lado a gente vai ter a ocratoxina ou citrinina, que são micotoxinas produzidas por fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium, que podem infestar grãos especialmente durante o armazenamento em ambientes com atividade de água superiores a 70% e temperaturas inferiores a 25 graus Celsius. Nela afeta os rins e causa a nefropatia suína. Ao lado da ocratoxina, a gente vai ter mais um tipo, que é a fumonizina. Ela é o membro mais prevalente de uma família de toxinas derivada de fungos do gênero Fusarium, que afeta principalmente os milhos, causando aí o edema pulmonar, e juntamente com a aflatoxina, abaixo, causa o hepatóxico. Os demais sinais clínicos que mostram nessa imagem, que é bem comum no relato de caso que a gente vai ver, é a hemorragia intestinal, o vômito e a rejeição de se alimentar, além da irritação oral.
Agora a gente vai para o que interessa, que é o relato de caso. Vocês podem estar acompanhando aí juntamente comigo. Em uma propriedade na cidade de Dourado, Minas Gerais, haviam 25 suínos da raça Piau, criados em sistema extensivo. A alimentação era formulada na propriedade com sobras de grão. O veterinário responsável observou que alguns animais apresentavam temperaturas maiores que 39 graus, pelos arrepiados, taquicardia, taquipneia, apatia, tremor e fraqueza muscular, além da leve diarreia. Em alguns casos, havia a presença de melena. Foi identificado na quirela de milho a presença de pontos pretos, rancidez e odor ardido indicativo de desenvolvimento fúngico. A suspensão da utilização da quirela de milho foi solicitada e, após os sinais clínicos, foram cessando gradativamente. Contudo, 4 animais vieram a óbito e 2 deles foram necropsiados. O alimento contaminado por fungo, aí no caso do milho, vários pontinhos pretos, como é relatado no caso. E a gente vai ver também os sinais clínicos visíveis. A vulvovaginite e várias feridinhas na pele, do suíno aí, reações alérgicas. Agora, retomando o caso, a gente vai falar dos principais achados macroscópicos, que foram hidrotórax, líquido amarelado na cavidade torácica, pulmões armados com superfície lisa e brilhante, espessamento de septos e áreas avermelhadas com distribuição multifocal e fígado com padrão lobular evidente difuso. A avaliação histopatológica do fígado revelou degeneração hidrópica acentuada de hepatócitos, distribuição centrolobular e focos de hemorragia. No fragmento do pulmão, observou-se conteúdo eosinófilo, homogêneo, edema em alvéolos multifocal, presença moderada de fibrinas e focos hemorrágicos. O fragmento do rim apresentou conteúdo eosinofílico, homogêneo dentro dos túbulos renais. Por fim, a gente vai ver os órgãos comprometidos numa vista macroscópica e bem anatômica. Na imagem A, a gente consegue ver monoblocos com alças intestinais preservadas com serosa lisa e brilhante e as áreas vinhosas de permeio. Na imagem B, a gente consegue ver a anostomose iliotransversa preservada sem evidências de deiscência. Já na C, a gente visualiza o fígado discretamente aumentado de volume, com discreta disposição de fibrina na cápsula de Gleason. Para vocês terem uma noção mais precisa, aí tá pesando 1.450 gramas, certo? Na imagem D, a gente vê os pulmões com a superfície pleural lisa e congestão dos lombos inferiores. Já o pulmão, ele tá pesando aí cerca de 699 gramas, certo? E é isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido tudo. E obrigada pela atenção.